Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom, meu muito bem-vindo a você que está aí chegando pela primeira vez. Tem bastante gente nova que está ouvindo nosso podcast, isso é bem legal, porque a palavra de Deus, assim como nós cremos, ela tem poder de transformar vidas, transformar corações, e é isso que nós fazemos aqui, transmitir para você todo o conhecimento armazenado há mais de 25 anos de aprendizado, de ensino do texto bíblico, junto com muitos comentaristas. A gente se debruça sobre o texto bíblico para uma interpretação histórico-gramatical aqui. E estamos orando, pedindo que o Espírito de Deus também nos guie numa compreensão mais profunda do texto bíblico para transmitir aqui para você muita coisa preciosa de forma gratuita aí para o seu coraçãozinho. Vamos falar hoje de Mateus capítulo 4, parte 1, episódio... Qual que é o episódio hoje? Episódio de número 587. É muito estudo bíblico, mas muito mesmo. Conhecimento aqui compartilhado com você, para você que tem interesse de aprender mais o texto bíblico. Você encontra esse trabalho no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, em muitos distribuidores aí, no antigo Anchor, né? Que agora é Spotify for Podcasters. Você também encontra esse trabalho em muitos e muitos lugares. Vamos lá? O capítulo 4 nós vamos se debruçar sobre ele durante 4 episódios, e depois no capítulo 5, sobre o Sermão do Monte, aqui nós vamos falar da tentação de Jesus, e no Sermão do Monte do capítulo 5, como é muito assunto, vai ter uma série especial de 10 episódios só sobre o capítulo 5 de Mateus. Vai ser uma série muito legal, você não pode perder, tá bom? Então vamos lá? Hoje eu estou trabalhando já no capítulo 5, esses do capítulo 4 a gente também está trabalhando arduamente, com muito afinco, para trazer para você muito conhecimento bíblico. Então veja aqui no capítulo 4 que o próprio fato de Cristo ter sido sujeito à tentação é imensamente significativo para a gente. Tanto no que diz respeito à sua natureza e vida, como no que diz respeito à nossa própria experiência da tentação. Nós o vemos atacado pelo tentador, lutando com o demônio, arremessando o monstro no chão a cada batalha. Jesus tentado no deserto parece muito diferente do Cristo sentado à direita da majestade nas alturas. Aqui são reveladas algumas características notáveis da sua natureza e da sua obra que eu vou ajudar você a entender. Veja que claramente Jesus era um homem. Não lhe faltou nada que fosse verdadeiro e essencialmente humano em sua estrutura. Ele tinha uma alma humana para ser tentada, assim como um corpo humano para sofrer fome. Na tentação, ele desce ao nível da nossa humanidade pobre, trabalhadora e lutadora. Assim, toda a grandeza da sua divindade não remove nenhuma só letra da plenitude da sua humanidade. Ele foi tentado em todos os aspectos como nós, com a diferença de que ele era sem pecado, para que pudesse socorrer o tentado. Esse foi o seu aprendizado para o cargo de sumo sacerdote.
Ele entende nossa batalha contra o mal, pois ele mesmo travou uma batalha semelhante. Cristo veio para desfazer as obras do diabo, é o que diz a Bíblia. Ele começou enfrentando e conquistando o próprio espírito do mal. Satanás nunca havia sido completamente derrotado antes. A derrota total de suas forças nessa batalha no deserto deve tê-lo deixado enfraquecido para todos os encontros futuros. Cristo foi tentado, mas não caiu. Ele saiu da provação testado e revelado em sua força sem pecado. Ora, não se pode dizer que a bondade de Cristo só é perfeita porque ele não teve oportunidade de fazer o mal. Não, ele foi recebido pelos mais fortes incentivos possíveis ao pecado. No entanto, ele resistiu a todos eles. O resultado foi o ganho. Foi bom para Cristo ser tentado, porque ele foi conduzido, a Bíblia é clara, pelo Espírito ao deserto. Tiago mostra como isso muitas vezes surge em nossos corações, a partir do mal que ali se esconde. Pecados antigos lançam sementes que brotam como novos pecados. Mas essa não é a única maneira pelo qual surgem as tentações. O primeiro homem não poderia ter sido tentado, nem Cristo. Adão e Eva, eles foram tentados pela serpente e Cristo foi tentado pelo diabo. A tentação não é sinal de pecado. Os tentados não precisam se acusar de culpa por serem sujeitos à tentação. O pecado só começa quando cedemos à tentação por nossa própria vontade. Cristo foi tentado por apelos pecaminosos ao que havia de inocente dentro dele. Ele foi tentado a satisfazer desejos naturais, fome, etc., mas de uma forma errada. Ele não tinha nossos pecados interiores para incentivá-lo ao mal, mas tinha poderes maiores para mantê-los sob controle. Parece que com a descida do Espírito Santo no seu batismo veio a consciência do seu grande e terrível poder de operar milagres. Suas tentações foram incentivos para abusar desse poder para fins egoístas. Cada nova aquisição é um novo terreno para a tentação. Cada ampliação e crescimento traz consigo novas possibilidades de mal, meus queridos. E também, se o mal for resistido, de bem. O batismo na água ao qual Jesus Cristo se submeteu em obediência à natureza humana que ele assumiu e as condições sob as quais a assumiu é agora sucedido pelo batismo de tentação interior, mais significativo e muito mais intrínseco. No seu batismo, nosso Senhor foi proclamado como Messias. Isso deve ter intensificado o seu sentimento do fardo e da glória da sua vocação. Uma ebulição de emoções deve ter sido agitada em sua alma. Os olhos curiosos e críticos ao seu redor, o questionamento ávido ao qual ele deve ter sido imediatamente submetido, a necessidade de determinar que rumo deveria seguir, fizeram da solidão uma necessidade para ele naquele momento. E os grandes problemas que se apresentavam enquanto ele aguardava ansiosamente o seu trabalho eram estes: que uso eu vou poder fazer dos poderes que me foram confiados? Que meios eu posso legitimamente usá-los para convencer o povo? Que tipo de Messias eu devo ser? A sua mente teve que se livrar de todas as falácias populares a respeito do reino vindouro. E seu coração teve que enfrentar e calcular o custo de tudo que adviria da resistência e do desapontamento das expectativas populares. Rejeitando, portanto, a ideia de que pudesse usar seu poder milagroso para o seu próprio conforto, ele afirmou desde o início o princípio de que vivia e trabalhava para os outros. Rejeitando a ideia de que seria um mero operador de milagres,
ele imediatamente adotou o caminho lento da influência moral e da espera pelo tempo de Deus. E em terceiro lugar, rejeitando a ideia de que pudesse ser um príncipe terreno, ele sustentou desde o início o papel de rei espiritual. Absorvido durante todos esses dias em pensamentos e conflitos mentais, as reivindicações de intensa fome corporal finalmente se fizeram sentir. Ele se encontra desmaiado, longe de qualquer moradia onde pudesse conseguir comida, pronto para morrer e muito tonto, doente, exausto, para buscar alívio. Mas ele carrega em sua própria pessoa o poder de transformar em pão as próprias pedras da encosta não cultivada. Por que ele não deveria usar esse poder? Porque ele assumiu a natureza do homem para viver uma vida humana sob condições humanas, e se ele se livrasse de todos os perigos ameaçadores, evitasse todas as dificuldades através de um rápido apelo ao seu poder sobrenatural, essa entrada na vida humana seria um motivo de uma zombaria. Sua libertação do pecado não teria sido um exemplo para nós se o perigo e o desconforto de resistir ao pecado e de viver em retidão fossem apenas aparentes. O tipo de vida que ele prescreveu aos seus seguidores, ele exemplificou da maneira mais impressionante, dedicando todos os seus poderes extraordinários apenas para fins benéficos e colocando-se deliberadamente para todos os fins de hostilidade e autodefesa no mesmo nível dos mais fracos. Cristo recusou constantemente operar um milagre apenas para mostrar que tinha o poder, para dar um sinal àqueles que meramente pediam por um sinal. Seus milagres sempre tiveram outro motivo, uma ocasião real. Os milagres convenceram os homens de seu messianismo, mas somente quando viram que os milagres foram ditados pela consideração amorosa das necessidades reais dos homens ao seu redor. E supunha que tal salto ou qualquer outra maravilha tivesse sido a manifestação de Deus. Quão fraco e incongruente é o testemunho. Devemos nós mesmos seguir o caminho rápido ou lento? Vamos forçar a providência de Deus? Devemos criar oportunidades para nós mesmos ou esperar até que Deus nos dê a oportunidade? Devemos esperar a ajuda de Deus quando não usamos os meios comuns para escapar do perigo ou alcançar nosso objetivo? A tentação de ser um rei terrestre e não um rei espiritual. Ninguém nunca sentiu tanta capacidade para governar bem, para corrigir os abusos sociais, para elevar um povo ao auge da glória. Ele sentiu em si um poder que deve ter desejado exercer em prol do bem-estar temporal dos homens. Satanás sussurrou no seu ouvido: olha, você veio para unir os homens numa fraternidade universal. Mas é inútil efetuar isso agindo sobre os homens individual e espiritualmente. Não. Olha, você nunca fará do mundo o que deseja, mas cria um reino terreno para si mesmo. Isso é possível, não é uma mera imaginação sombria. O povo está agora esperando por um líder que irá livrar-se do jugo romano, liderar eles ao domínio. Conhecemos essa tentação. Nos seus apelos mesquinhos à nossa avareza, ao amor à exibição, ao nosso desejo por cargos de influência, ao nosso desejo de sermos conhecidos. Sabemos disso também quando desejamos que Cristo tivesse fornecido ao seu povo o bem terreno e também o espiritual. Nada além de uma preferência pelo que é espiritual nos protegerá contra a tentação de desejar, seja para nós mesmos ou para os outros, o que constitui a glória deste mundo. Nosso Senhor foi tentado, mas sem pecado. A tentação parece ter se estendido pelos 40 dias
do deserto. Se estendido sobre os 40 dias de permanência de Jesus no deserto. Marcos diz assim, olha, ele esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e com isso nós aprendemos que Satanás está armado com poderes impressionantes. Provavelmente ele apareceu em uma forma falsa, pois ele apareceu à humanidade de Cristo. Ele é apresentado como o tentador, mas não é nomeado. Jesus não lhe deu seu nome até que o tentador se descobrisse plenamente como Deus deste mundo. Este não foi o único caso em que Satanás assumiu um disfarce. Ele tentou Eva sob a forma de uma serpente. Alguns supõem que Satanás apareceu a Jesus no caráter de um escriba ao apelar para as Escrituras. Ele se transforma em um anjo de luz. Cuidado com o diabo disfarçado. Nos homens, onde vocês têm um demônio, em homens bons, como Pedro quando deixou ser usado, provavelmente ele literalmente transportou o corpo de Jesus. Jesus estava no deserto, certamente não é um deserto, pois ele estava na solidão e com as feras. A presunção então é que era o deserto do povo, pois que outro poderia ser distinguido como o deserto? A analogia que também sugere o deserto do Sinai, pois ali Moisés e Elias também jejuaram 40 dias. Da cidade santa, Satanás levou Jesus ao cume de um monte muito alto. Poderia ser esta alta montanha sobre a qual a transfiguração ocorreu posteriormente? Poderia. Outra nota que a gente tem que fazer aqui é que na transfiguração com Jesus apareceram em glória Moisés e Elias, que como ele haviam jejuado. Se Hermon fosse aquela montanha, então alguns quilômetros teriam sido percorridos. Talvez o Monte Nebo, de onde Moisés viu a terra prometida, é outra possibilidade. Com tal adversário, obviamente, a nossa sabedoria nunca lutar sozinho. Nós temos a ajuda prometida de Deus. Com toda a nossa armadura, nós devemos estar armados em oração. E a pergunta que fica aqui no finalzinho desse episódio, para a gente encerrar, é como podemos resistir às tentações, quando até mesmo Cristo enfrentou o tentador? Qual é a importância para a gente, meus queridos, de entender as tentações de Cristo para a nossa própria luta contra o mal? Vamos orar. Busca um local em silêncio para a gente, juntinho, falar com Deus. Ó Senhor, como Cristo enfrentou tentações, fortalece-nos para a gente resistir ao mal e seguir o caminho da retidão. Que possamos aprender com seu exemplo, encontrar força na sua promessa de ajuda em meio às nossas lutas e tentações diárias. Ajuda o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo esse podcast, enfrentando duras tentações, duras provações permitidas por Ti. Que eles possam alcançar a vitória, sendo fortalecidos pelo Teu Espírito e tendo os olhos do discernimento aberto para ver o diabo disfarçado de tantas formas, tentando enganá-los. É isso, que fantástico, né? A gente poder se unir, aí pessoas em vários países, em vários lugares, a gente juntinho, em oração, falando com o Pai. Isso vai fazendo um rebuliço no mundo espiritual e coisas tremendas vão acontecendo. Um abraço, a gente se vê em breve no próximo episódio para continuar falando desse assunto que é muito legal, tá bom? E de muito aprendizado pra gente. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.